Vou esperar pelo menos uma pessoa entrar, porque essa live já estava acontecendo e infelizmente ela foi interrompida. Olá, Paty, não sei o que aconteceu, deu um pique aqui. Mas não ficou salvo, infelizmente. Eu vou dar continuidade, eu vou me apresentar novamente para essa live poder ficar gravada. Eu vou até fazer uma apresentação diferente. Meu nome é Vitor. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Vitor, eu sou colunista aqui do portal Acessa.com. Eu escrevo para o portal, faço análises dos filmes que eu assisto, desde janeiro de 2014. Então é um trabalho que eu já venho fazendo há muito tempo, gosto bastante, é uma parceria muito legal. O portal Acessa me deu uma abertura muito bonita e eu trabalho com muito prazer nessa área com eles, de colunista cinematográfico. No início de setembro, a gente começou a fazer lives. Na primeira eu fui convidado e a partir daí eu passei a receber pessoas para falar sobre filmes e ao mesmo tempo sobre temas. Hoje é o primeiro dia, eu só quero dizer para quem está entrando que já havia tido um início, mas teve um pique de luz aqui em casa e aí com isso desligou o meu modem. Eu não sei o que aconteceu, mas aí então, continuando, dando sequência no filme Dor e Glória, que é o filme de hoje, que é um filme que Pedro Almodóvar expressa a sua imensa paixão pelo cinema. E ele expressa de várias formas, porque são várias formas dentro dele. Quem assistir Dor e Glória vai perceber que ali histórias são contadas sobre Pedro Almodóvar e ele tem uma característica meio metalinguística, meio autobiográfica. Se a gente observar o Antônio Bandeiras, ele está com um cabelo muito semelhante ao do Pedro Almodóvar no filme, né? E isso não é à toa. Ele faz um diretor muito depressivo, que não trabalha mais com o cinema, e a vida dele era trabalhar com o cinema. Ele perdeu seu grande amor em virtude do excesso do uso de drogas. Chega a um ponto em que ele desiste, e aí ele acaba que esse amor não vai para frente, né? E tudo é muito bonito, porque tudo ali é Pedro Almodóvar, mas ao mesmo tempo existe uma humildade muito grande da parte dele, porque ele mostra o quanto. Ei, Gil! Ele mostra o quanto o cinema é tudo para ele. Entende? O cinema é tanto para ele, o cinema tem tanta importância para ele, que é como se estivesse assim, como se ele fosse maior do que ele próprio. Em Dor e Glória a gente vê muito bem, eu já tinha falado no primeiro momento, eu repito, não tem problema, a questão da cor, né? O vermelho, que é uma cor muito predominante na carreira do Pedro Almodóvar, em Dor e Glória ele está muito intenso, é um vermelho predominante, assim, com muita força em todos os momentos, nos figurinos, nos cenários, com toques de azul. O azul, então, ele vai estar ali presente, mas a cor o tempo inteiro presente é o vermelho. Essa questão da mulher na vida do Pedro Almodóvar, que é muito presente, por exemplo, nas grandes damas do cinema espanhol, né, que ele trouxe algumas delas, ele nos apresentou algumas delas, sendo que ele começa com a Carmen Maura lá no início dos anos 80, fazendo seu primeiro filme comercial em 1980. Antes disso, eram filmes não conhecidos do grande público. Depois disso, começam a surgir as outras atrizes, Marisa Paredes, né, a Rose de Palma, a Penélope Cruz, vai surgir também o Antônio Bandeiras. E ele vai se tornando conhecido ao longo do tempo. Ele se torna, o Pedro Almodóvar, o diretor, né, o realizador de filmes mais premiado da Espanha. Venceu o Oscar em 99 com seu Tudo Sobre Minha Mãe. Dor e Glória foi feito
por ele para ser seu melhor filme. Na minha opinião, é. Não significa que eu não goste dos outros, muito pelo contrário, eu sou um apaixonado pela obra do Pedro Almodóvar. Uma das coisas muito bonitas no filme é que a todo momento ele elogia formas de se fazer filme, que é uma coisa que eu gosto. Assim. Eu acho que talvez por isso a gente vai se identificando com os diretores, com os roteiristas, né? Porque ele fala, por exemplo, uma hora no filme assim: bom não é o ator que chora. O ator que busca o tempo inteiro um motivo para chorar. Bom é o ator que contém as lágrimas. E aí tem um momento do filme que é quando um antigo amor do personagem do Antônio Bandeiras volta, não por ele, mas o encontra na Espanha por questões outras. E ao conversarem, esse ator que era seu amor do passado conta para ele como era sua vida, como foi sua vida desde que eles, né, romperam um relacionamento. E assim, é muito bonito porque acontece ali isso que o Pedro Almodóvar fez, talvez até para se elogiar, enfim, para dizer o que ele acredita, né, qual é a forma de trabalho que ele acredita. O que ele faz? O Antônio Bandeiras, naquele momento, ele ouve e provavelmente ele imagina o quê? Como seria a minha vida com esse homem. Entende? Aquele personagem do Antônio Bandeiras, ele vai vendo e provavelmente ele vai visualizando. Ele não chora, mas a gente vê a lágrima no olho dele. Entende? Isso é muito lindo, gente. Isso é muito lindo. E um outro momento muito bonito no filme também, e que eu particularmente até me identifiquei bastante, que é quando ele mostra para o seu público como que a arte chega na vida dele. Né? Como que a arte chega? Porque a arte chega de alguma forma. Né? Eu, por exemplo, Vitor, eu comecei, eu gosto de cinema desde muito novo. Eu nunca estudei cinema, eu já fiz cursos e tal, mas estudar de graduar eu nunca fiz, assim como o próprio Almodóvar nunca fez. Mas ele conta do coral, né? E sem querer ele conta do coral. Mas como que ele chega nesse coral sabendo cantar? Mostra antes ele com a mãe e com as colegas da mãe ali do vilarejo num riacho, enquanto lavavam as roupas, cantando, e ele assistia aquilo muito encantado. A figura da mãe é muito importante para ele no filme. E aí nisso ele chega no coral e na hora que ele vai fazer a apresentação dele pro padre, o padre se encanta e aí tudo começa, né? A vida artística daquele personagem começa no filme. Pessoal, eu não vou me alongar nessa live. Essa live, ela é um convite. Ela é muito mais um convite do que eu, Vitor, falando sobre um filme. Assistam Dor e Glória. Dor e Glória é uma obra-prima. É um filme maravilhoso, muito digno de ser visto. E convido a vocês para as próximas semanas. Eu vou receber 3 professores maravilhosos. Um da área da literatura, 2 da área da psicologia. Semana que vem, professor Fred Alvim. Na outra semana, professor Marcelo Vidal. E na outra semana, professora Andréia Stener. Então é isso. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode me mandar pelo meu perfil. Eu vou deixar aqui na hora que acabar essa live. E lembrem-se, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar assim mesmo. Não existe estupro culposo. Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, façam a sua parte, ok? Vocês têm a obrigação de fazer a sua parte. Deixa eu só ler essa frase que o Gilberto colocou. Concordo, Gilberto. Eu já vi 2 vezes e por mim, verei mais. Porque eu acho que, inclusive, na segunda vez que eu vi, eu acho que eu me atinei para coisas que eu não tinha me atinado antes. Entende? E eu acho que ficou até um pouco mais... Eu não sei se essa é a melhor palavra, mas eu achei que ele ficou um pouco mais didático. E eu acho que eu até gostei mais.
Mas eu acho assim, é um filme muito bonito. E o filme de semana que vem também, eu acredito que as pessoas que vierem a assistir a live vão gostar bastante. Tá bom? Deixa eu ver. Amigo, eu tenho sim, você pode ficar muito tranquilo. Eu fiquei. Pessoal, manda falas, serão super bem-vindos. O Gilberto, para quem não sabe, é um professor universitário, é ele que está falando aqui. Ele é professor, ele é um arquiteto e eu convidei ele para participar de uma live comigo. Infelizmente, por questões de tempo, ele não pôde participar, ele está aqui dizendo. Mas eu acho o seguinte: quem gosta de Almodóvar gosta muito. É muito difícil uma pessoa falar, eu gosto. Vitor, penso assim. Pra mim, a pessoa gosta muito ou, se bobear, passa batido. Porque Pedro Almodóvar, ele fala. Pedro Almodóvar, Gilberto, eu não sei se você vai concordar comigo. Ele fala muito bem do privado. Sabe? É do que é muito íntimo, muito privado, é muito nosso, né? A gente se sente como se fosse assim, amigo, como se assim, amiga daquela pessoa, sabe? É como se eu conhecesse aquela pessoa que está ali na tela de tão bem que ele faz, sabe? Ele consegue eu não sei se transformar, não é a melhor palavra, fui infeliz. Ele consegue colocar no devido grau de importância questões privadas questões privadas que às vezes a gente acha que são coisas bobas. Elas não são. Por que elas não são importantes? Não são coisas bobas? Porque tudo que é importante para mim é importante para mim. Pedro Almodóvar sabe disso. E por saber disso, que tudo o que é importante para cada uma das pessoas é importante para cada uma das pessoas, ele é um diretor tão fenomenal. Ele sabe colocar em seus filmes tudo o que é muito importante para aquelas pessoas ali. Ele sabe valorizar isso. Ele dirige muito bem. É um grande diretor. Eu sou assim, graças a Deus, eu sempre consigo ver ele no cinema, porque infelizmente ele não é um diretor tão comercial, então ele fica muito pouco tempo aqui em Juiz de Fora, né? Não sei se tem alguém que não seja de Juiz de Fora assistindo. Ele não aqui em Juiz de Fora os filmes como os dele ficam muito pouco tempo em cartaz, então eu sempre consigo assistir no cinema. O curta-metragem que ele fez agora com a Tilda Swinton, eu provavelmente não vou conseguir. Então eu vou ter que buscar ele para assistir no computador, ou talvez no computador, né? Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Dependente de qualquer coisa, eu agradeço a presença de todos. Estou lendo aqui a frase que o Gilberto colocou. Ele traduz o que é privado em sentimento coletivo. Usa o cinema e o teatro como pano de fundo para dar vazão aos seus devaneios. A plástica e produção de arte são delicadamente planejadas. Eu acrescentaria, eu concordo, eu acho que essa sua fala foi fantástica, muito bem colocada, mas ao delicadamente eu incluiria a força. E é interessante, que pode parecer até um pouco contraditório, mas eu acho que não. Porque eu acho que você não precisa ser bruto quando você fala essa coisa da vazão, que foi o termo que o Gilberto usou, e é o melhor termo mesmo, né? Quando você coloca cada detalhe do cenário para fazer com que aquele sentimento, com que aquela emoção, com que aquele momento seja passado da maneira
que tem que ser passada, né, como, né, essa palavra que a gente está usando, o privado, o íntimo, isso é forte. E ao mesmo tempo é delicado. Ao mesmo tempo é muito bem pensado. O trabalho artístico dos filmes do Pedro Almodóvar é incrível. A direção de arte do filme dele é algo como assim, como poucos diretores conseguem fazer. Né? É uma produtora muito forte, a produtora dos irmãos Almodóvar. Eu tenho dificuldade de ficar falando em palavras muito racionais, assim, porque eu só tenho vontade de ficar falando bem. Só ficar falando que ele é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, eu vou encerrar a live então. Estão convidados para a semana que vem. Eu aguardo todos vocês para a live com o professor Fred Alvim, às 8 horas da noite, na quarta-feira, dia 11 de novembro. Nós vamos falar sobre o filme Volver. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela presença. Tchau, tchau.